Olá, queridos amigos! Essa é mais uma jornada de autoconhecimento com o tema Ser para Ter. E vamos ao nosso primeiro áudio. Nesse áudio, nós vamos falar sobre a importância de vibrar na frequência dos nossos sonhos. E para a gente começar a falar desse assunto, eu quero dizer para vocês que existem dois tipos de pessoas no planeta. As que estão despertas, que estão passando por todo esse processo de despertar da consciência, que representam hoje cerca de 5% dos 8 bilhões de pessoas do planeta, e os outros 95% de pessoas que a gente diz que ainda estão dormindo na Matrix, que ainda vivem na reclamação, que se colocam na posição de vítimas, porque esse lugar de vítimas as isenta de responsabilidade, que vivem no sofrimento e acreditam que uma vida próspera e feliz é para poucos, que é para quem tem sorte ou para quem nasceu em berço de ouro. Então, meus amigos, nesse áudio de hoje, eu quero explicar para vocês o quanto é importante ser, o quanto é importante sintonizar na frequência dos seus sonhos e metas para que assim você consiga conquistá-los. Eu preciso ser próspero, mesmo morando embaixo da ponte, para que a prosperidade se manifeste em minha vida. Porque você colapsa, você atrai, você cria mais de quem você é. Então, se eu vivo no caos, achando que a minha vida é ruim, que meus relacionamentos são péssimos, que meu trabalho é desgastante, que eu não sou reconhecida, que todo mundo é melhor que eu, se eu penso assim, e se principalmente se eu sinto tudo isso, meus amigos, é mais disso que eu vou ter, não tem jeito. E por que eu sinto, penso e ajo dessa forma? Por que eu fico com um pensamento ligado a esses sentimentos e eu sinto esses sentimentos de tão baixa frequência? Sabem por quê? Porque todo o conteúdo que está em meu inconsciente, que foi registrado no meu inconsciente até os meus 7 anos de idade, do segundo trimestre de gravidez até os 7 anos de idade, criam a lente pela qual eu enxergo o mundo, pela qual eu faço as minhas escolhas, determinam as crenças que me fazem pensar que eu não consigo, que não é para mim, que é só para os outros, que só poucos conseguem essa felicidade, que fulano conseguiu porque ele tem sorte. E aí as pessoas me perguntam, meu Deus, Juliana, como é que eu faço para mudar isso? E aí, meus amigos, em primeiro lugar, eu preciso ter consciência disso. Eu preciso entender como é que toda essa mecânica funciona. Eu preciso entender como é que isso acontece comigo, por que isso acontece comigo, o que eu estou sentindo, entender como é que essa realidade se manifesta na prática. Entender como se cria a realidade. E essa criação não é solitária. Eu crio o que eu emano. E eu não crio simplesmente a partir da minha vontade. Eu crio sempre em unicidade com o todo, que é Deus, que é o que é a essência, ou o nome que você quiser dar. Por isso a gente chama de cocriação da realidade. É preciso entender também que nós não estamos separados. Estamos todos interligados. E uma analogia boa para entender isso é o seguinte. Vocês imaginem, Deus, ou o que, a essência, o todo, é o mar. E eu e todos vocês que estão me ouvindo são as gotinhas do mar. Quando nos juntamos, nós formamos o mar. Todas as características que tem no mar, tem nas gotinhas do mar. Eu e vocês
Somos a forma de expressão de Deus. Nós somos criados sua imagem e semelhança. E nós temos o poder de criação quando entendemos e estamos integrados com o todo, em unicidade, vibrando na mesma frequência, compartilhando a mesma onda em hertz. E qual é a frequência do divino? Qual é a frequência do todo de Deus? Essa frequência é a alegria, é a gratidão, é a harmonia, é o desapego, é a compaixão, é a paz, é o altruísmo. É nessa frequência que eu tenho que estar para criar tudo o que eu desejo. Na verdade, eu crio, desejando ou não, eu estou criando. Eu estou atraindo para mim o que eu emano. Agora, se eu quiser conscientemente atrair aquilo que eu desejo, aí eu tenho que conscientemente entrar nessa frequência. Eu preciso estar e acessar essa frequência, mesmo vivendo atualmente em meio a muitas adversidades. Mesmo vivendo caos. Porque é acessando essa frequência que eu sairei do caos. Não há outro caminho. Não vai chegar ninguém com o poder de mudar a sua frequência, com o poder de mudar a sua vida. Mas vai chegar alguém, vai chegar para você, alguém para despertar isso em você, para te contar isso, para te dar uma luz, para te dar um caminho. E aí você, por suas próprias pernas, se move em direção a isso, se isso faz sentido para você. Se você quiser. A escolha é sempre sua. É seu livre-arbítrio. Só você pode fazer isso por você mesma. Só você. A vida vai te oferecer essa oportunidade. Aliás, está te oferecendo essa oportunidade agora aqui. Se você está aqui, nessa jornada, querendo aprender mais sobre o ser para ter, essa é uma das oportunidades que a vida está te dando. E aí você se agarra a ela ou foge dela por sua própria vontade, né? A vida oferece isso para todas as pessoas que estão aqui na face da Terra. Para todas. Mais cedo ou mais tarde. Sempre vai haver esse chamado para o despertar. E quando você se decide por mudar o seu pensamento, o seu sentimento e a sua frequência, quando você dá o primeiro passo nessa transformação, e muitas vezes dar o primeiro passo é estar aqui participando dessa jornada, aí sim, todo o universo conspira a seu favor, te ajuda nesse processo, traz para você tudo o que você precisa, traz a pessoa certa que vai te ensinar, traz o livro que você precisa ler, traz o insight, a intuição que muda a chave da sua vida. É por isso que todos vocês estão aqui me ouvindo hoje. Vocês são especiais. Vocês fazem parte desses 5% de pessoas que estão passando pelo processo de despertar da consciência. Entendendo como se cria e como se atrai tudo que desejamos, em unicidade com o todo. Vocês estão compreendendo como que os milagres acontecem? Está caindo a ficha aí para vocês? Aí eu explico isso para as pessoas e elas me perguntam ainda. Tá certo, Juliana? Eu preciso ser e sentir a felicidade e a completude antes de conquistar. Tá certo, eu entendi que eu preciso sentir isso antes. Mas como que eu me livro do que me impede de sentir a frustração? Como que eu me livro do que me impede de sentir o medo? Como que eu me livro do que me impede de sentir que eu não sou capaz? Certo. Então, eu vou responder essa pergunta de uma maneira bem clara e fácil. Vejam bem. Todo esse conteúdo que está no seu inconsciente se instalou a partir da sua observação do mundo, de tudo que lhe falaram, do que você sentiu, do que você percebeu,
das pessoas que você conviveu, o pai, mãe, padrinho, tio, vizinho, professor, a pessoa da quitanda, do supermercado, tudo do segundo trimestre da gravidez até os seus 7 anos de idade. Todo esse conteúdo que está aí dita tudo que você escolhe hoje, tudo que você é hoje. 90%, 90 a 95% de tudo que você escolhe e faz no presente, agora, nesse momento, é baseado nesse conteúdo. E o restante, 5 a 10%, vem da sua mente consciente, dos seus desejos reais. Certo? Entenderam de onde vem tudo? Então, tem alguns estudiosos dessa área, o Greg Braden, Bruce Lipton, eles explicam que você só muda esse conteúdo de 2 maneiras. Por repetição, que é a maneira como você os absorveu. Por repetição, ouvindo, vendo, repetindo, ouvindo, vendo. Ou por hipnose. E aí, até os 7 anos de idade, a criança vive num estado que a gente chama de estado teta, que é um estado de hipnose. Daí a nossa responsabilidade grande do que nós, como pais, por exemplo, estamos disponibilizando para os nossos filhos, que conteúdo é esse que nós estamos disponibilizando para os nossos filhos até os 7 anos de idade. Então, esse conteúdo entra quando você está nesse estado teta. Na hipnose, então, adulto, você não está mais no estado teta. Depois dos 7 anos de idade, você entra no que a gente chama de estado de vivência aqui, que não é o teta. Para eu atingir o estado teta, eu teria que estar hipnotizado. E aí isso é complicado, né? Só que existem 2 momentos no dia, durante o seu dia, existem 2 momentos que você atinge esse estado teta. Que é no momento que você está deitado, quase dormindo, está lá, nem está acordado, nem está dormindo. E no momento que você está acordando, também nem acordou, nem está dormindo. Esses 2 momentos do seu dia são muito importantes. É exatamente por isso, desses 2 momentos teta do seu dia, que você não pode, de jeito nenhum, ficar ruminando os seus problemas, pensando em dificuldades antes de dormir. Você não pode ficar pensando nisso, porque se você está pensando que foi ruim, que você não vai conseguir pagar a conta, que você é um desgraçado, que você não consegue nada, que tudo é difícil para você, nesse momento antes de dormir, é isso que você está registrando ainda mais, cristalizando tudo isso no seu inconsciente. Nesse momento, você precisa trazer para o seu inconsciente algo muito positivo. Algo que aumente o seu poder pessoal, que melhore sua autoestima, ou seja, trazer registros positivos que se refletirão ao longo do seu dia, te ajudando naquele dia a fazer as melhores escolhas. Entenderam? Ao deitar, você precisa se lembrar de tudo que foi positivo no seu dia. Ter esse olhar otimista, pontuando tudo que te deixou feliz e tranquilo. E esses devem ser os registros que você faz antes de dormir. Entenderam? Uma outra forma também de agir sem essa influência do conteúdo do seu inconsciente é quando você está vivendo no momento presente, com a sua consciência no momento presente, ou seja, autoconsciente, no aqui e agora. Quando você está conscientemente fazendo as suas escolhas, né? Conscientemente. E lembre-se, nós fazemos escolhas o tempo todo. E toda vez que os pensamentos invadem a nossa mente, quando eu estou no momento presente aqui, concentrada, fazendo um trabalho, dando uma aula, por exemplo. Se nesse momento que eu estou dando aula, vem um pensamento e invade a minha mente, automaticamente eu saio do momento presente e embarco no automático, tá? Por isso que é difícil, né?
Então, nós temos que nos treinar a estar presentes, né? Eu tenho que começar deixando o futuro de lado, deixando o passado no passado, concentrando-se completamente em cada momento presente. E aí você vai ver como você vai ter mais foco, mais firmeza, mais clareza, mais possibilidades de solução e mais paz dentro de si. Viver no momento presente é a chave da otimização de tudo que você realiza. Então, muitas vezes a pergunta que não quer calar, né, é a seguinte: como eu inicio esse processo de transformação da minha realidade? Como que eu inicio tudo isso? E aí eu respondo: bom, para eu começar esse processo, para eu buscar estar presente, para eu começar a mudar a minha realidade, tudo tem que começar com a autoobservação, com a autopercepção, com o autoconhecimento. É o conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. É necessário entender o que você sente e transformar o que você sente. Na maioria das vezes, quando você para e toma consciência do que você está sentindo no momento presente, se você toma essa consciência e percebe que você está triste, você, na maioria das vezes, automaticamente vira essa chave. Porque automaticamente você se pergunta: por que eu estou triste? Ah, eu estou triste porque fulano falou rispidamente comigo. Ah, mas eu não preciso ficar triste por isso, porque ela falou isso no momento tal e aí tá tudo bem. Você automaticamente muda. Se você não tem a consciência que está triste, você embarca na tristeza. Porque nós somos viciados em emoção. Nós queremos viver emoções, né? Então, quando eu vou tomando consciência disso, eu consigo perceber e mudar, perceber e mudar. Uma outra coisa muito importante também, muito importante, é o seguinte: o universo não sabe a diferença entre realidade e imaginação. A linguagem que ele entende não é o português, inglês, espanhol, não é falando o que eu quero, que aquilo vai acontecer. O sentimento é a linguagem. É o sentimento emitido que transmite a mensagem. Daí a grande importância de uma técnica que eu já falei em outras jornadas e vou repetir aqui, que é a técnica da visualização criativa. Então, você fecha os seus olhos e, dentre as inúmeras possibilidades, você escolhe a que mais lhe agrada. E aí você vê o seu eu do futuro, vivendo tudo que você deseja viver. E nesse momento, ao visualizar isso, você se pergunta: como eu me sentiria vivendo tudo isso? Ao perceber que sentimento é esse que eu viveria se eu estivesse vivendo isso, que sentimento é esse, você sente e ancora esse sentimento. Traz ele para você no aqui e agora. Mesmo estando vivendo o caos. Mesmo estando na adversidade. Mesmo enfrentando obstáculos. É preciso vibrar na frequência dos seus sonhos. É preciso ser para ter o que você deseja. Eu preciso ser a felicidade para alcançar a felicidade. Entenderam? É preciso sentir alegria para conquistar a harmonia na sua vida. E a alegria, esse sentimento da alegria, é a frequência vibracional que materializa as coisas. Sim, é a alegria. Você quer vencer, você quer prosperar, você quer realizar seus sonhos. Então, divirta-se, sorria, dê gargalhadas, faça coisas que te deixam feliz. Num dia que você esteja triste, ruminando coisas do passado, achando que está tudo errado, que deu tudo errado, que você não é um protegido do universo, você não faz parte da lista VIP de Deus.
Quando você estiver sentindo isso, você pensa, o que que me deixa feliz? O que que eu posso fazer que me deixa feliz? Ah, vou ligar para uma amiga e vou sair para tomar um sorvete. Isso me deixa feliz, jogar a conversa fora, rir, um bocado. Então faça isso. Ah, quando eu estou fazendo artesanato eu fico feliz. Então faça artesanato. Entenderam? Vocês têm que, no meio da adversidade, no meio de achar que está tudo ruim, achar o que te faz feliz. É isso que eu sempre digo. Você tem que se conhecer profundamente ao ponto de escolher o que sentir no aqui e agora, para criar tudo que deseja na sua vida. Então, meus amigos, a partir desse entendimento, caindo essa ficha aí, né, que eu preciso ser antes para ter depois, e é muito importante lembrar que a minha felicidade não pode depender do que eu vou conquistar, né? O exercício que eu quero deixar para vocês nesse primeiro dia de jornada é que vocês façam diariamente a visualização dos seus sonhos realizados. Eu quero que vocês parem 2 minutos agora após ouvir esse áudio. E nesses 2 minutos, fechem os olhos e visualizem tudo que vocês desejam. Visualize-se vivendo e sentindo a alegria do sonho realizado. Sintam a alegria de estar vivendo aquilo. Quando eu faço isso, eu transformo essa possibilidade em probabilidade. E quando eu sinto isso, eu começo esse processo de cocriação. Sentindo essa felicidade, eu começo a atrair para mim, começo a criar essa realidade que vai se aproximando de mim. E tudo vai se movendo, tudo vai se harmonizando no universo para que aquilo aconteça na minha vida. Então, a meditação que eu deixei nessa jornada é a meditação da cocriação, que já tem uma numa jornada anterior, se vocês podem buscar aí nas jornadas anteriores, tem uma outra meditação da cocriação. E agora eu fiz outra um pouquinho diferente. E eu quero que vocês façam isso todos os dias, nesses 5 dias de jornada. E vocês vão ver milagres acontecendo na vida de vocês. Vão perceber a sutileza das transformações que vão acontecendo na nossa vida. Então, agora eu quero agradecer, estamos nesse finzinho do nosso áudio. Agradecer todos vocês por estarem aqui. Agradecer imensamente por vocês terem vindo comigo aqui para essa jornada. Agora, nesse ano de 2020, que vai ser um ano realizador, vai ser um ano de grandes conquistas para todos nós. Muito obrigada a todos vocês.